segundo vídeo da Casa Cor Rio de Janeiro 2024. Não sai daí que depois da vinheta a gente continua o tour da semana passada nesse segundo vídeo dessa semana. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfini e por aqui você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta, às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. A gente também tem o botão do Seja Membro, que você clicando lá se torna um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas, e você também vai estar ajudando a gente a continuar a postar vídeos de qualidade com bastante conteúdo para você. Bom, hoje eu tô na Casa Cor, esse na verdade é o segundo vídeo. A gente já teve um vídeo semana passada da Casa Cor Rio de Janeiro 2024. E agora nós vamos começar o tour, que é o vídeo 2. Vamos lá? Vamos comigo continuar o vídeo da semana passada? Então bora que tem muito mais coisa pra gente ver nessa Casa Cor Rio de Janeiro 2024. Vídeo 2 pra vocês, continuação do tour da semana passada. Vamos lá! Olha, o Chico Gouveia fez o estúdio do Marchand. Por quê? Nós temos aqui uma poltrona que é do acervo do Niemeyer. Dá uma olhada nessa poltrona. Claro que é de um estilo modernista. Aqui a gente tem um Iberê Camargo e lá atrás a gente tem o Volpe com as suas bandeirinhas. Então é um estúdio que para todo lado que a gente olha tem alguma coisa importante. É realmente o estúdio do colecionador. Vou dar a volta aqui, ó. A gente chega na área do banheiro e aqui a gente vai chegando na área de cozinha. Olha, a gente tem até aqui nas imagens mais uma obra aqui. Enfim, para onde a gente olha, a gente vai reconhecendo algum tipo de obra de arte. Olha o tampo dessa mesa, gente. Que preciosidade! Jacira Pinheiro, Estúdio Ninho. Já começa com uma lareira muito conceitual. Dá uma olhada nessa lareira aqui, que a gente tem essas pedras refratárias, nesse canto arredondado. Aí a gente tem essa lareira com essas pedras vulcânicas aqui embaixo. Obviamente, eu tô vendo ali, me parece, deve ser uma lareira dessas mais atuais, que é de fluido ou de álcool gel, né? Que a gente coloca ali no compartimento. Então são lareiras ecologicamente corretas. E aqui, olha que ambiente bonito. A gente tem um home office ali, pequenininho. E olha que gostoso, que aconchegante esse ambiente. O destaque fica mesmo por esse piso, nesse padrão chevron. E aí a gente tem cama. Dá uma olhada no destaque que ela deu para essa cama com todas essas texturas e estamparia. Ela fez um tratamento bem neutro de fundo e aí um couro na cabeceira e realmente a cama virou grande destaque aqui. E a gente tem a palhinha aqui usada de divisória para a área do banheiro, bem neutro, e a palhinha que se repete no armário do quarto. E a gente se depara com um lavatório integrando quarto e banheiro, que também tem mais uma divisória aqui na palhinha. Bem interessante esse ambiente. Lá no fundo a gente vai ter a área de cozinha, também repetindo o padrão da palhinha, um ambiente bem bonito também. Rafael Mirza e Rodrigo Cardoso, Casa do Agora. A gente vai chegando nesse ambiente que, mais uma vez, tons bem neutros, uma grande tela aqui na entrada,
bancada. E aí a gente tem um destaque para esse tapete, que é um tapete de forma bem orgânica e que ele acompanha a arquitetura do ambiente. Claro que é um tapete feito sob medida. A gente tem mais uma vez esse buclê no sofá, um ambiente aqui que é o da sala de jantar, integrado com a cozinha, nessa pedra lindíssima, com essa luminária de pendentes. Aqui a gente tem a parte mais alta onde vem o cookie, e a gente tem a parte da cuba, e aí a gente chega num ambiente aqui que seria o home office, junto com o ambiente de quarto. A gente vai ter umas prateleiras ali, olha, para trazer toda essa madeira para o ambiente, e aí esse tratamento de pedra na parede, e mais uma vez o ambiente do banheiro integrado no ambiente do quarto. Então a gente vai ter aqui, ó, o lavatório no meio, a parte do vaso para um lado e a parte do chuveiro completamente integrada no quarto. Olha, Casa Raízes do Cerrado, arquiteta Natália Lemos, é um dos primeiros ambientes que a gente vê uma intensidade bem grande de cores. Então a gente chega ali, olha, com um burgundi no sofá, e ela tem um tratamento aqui de muita cor. A gente tem essa bancada, um fogão a lenha aqui, ó, que se estende à bancada. Eu vou mostrar pelo lado de lá a lenha, ó, a gente tem aqui a parte da lenha, a parte do forno e as bocas do fogão. Um tratamento bem diferenciado, e ele vem na continuidade da própria bancada. Então, fogão a lenha, tá vendo? Na continuidade da bancada. E ela dá esse tratamento de muita madeira, de cores do cerrado, esse róseo do cerrado, com esse acabamento das bancadas. E ela continua pelo ambiente do quarto, com o mesmo rosa, com o mesmo tratamento, muita madeira escura. Ela tem aqui uma parte de santaria reservada para a área do quarto. Mais uma vez a banheira de imersão aqui nesse tom rosa agora. E olha que bancada de lavatório mais charmosa, essa grande madeira aqui. Muito, muito bonito, muito conceitual esse quarto. E a gente tem essa pedra revestindo toda a parede aqui do quarto e do lavatório. Agora nós estamos no Living Casa Shopping da Paola Ribeiro, e aqui a gente tem um ambiente bem gostoso, bem iluminado, mas eu vou te mostrar uma surpresa no final do ambiente. Olha, a gente tem muita madeira lá atrás, uma belíssima bancada aqui, essa bancada em mármore, olha, bem bonita, que tem uma continuidade com a mesa de jantar, também com bastante madeira, puxando o mesmo tom da parede. A gente tem umas telas lá no fundo, umas gravuras, algo de holográfico aqui, olha, que é uma projeção atrás com um vidro. Deixa eu te mostrar isso mais de pertinho. A gente tem, olha, esses vidros aqui que são diferentes profundidades, então forma essa imagem bem interessante, meio que tridimensional aqui na parede, tá vendo? Bem legal essa composição aqui, mas a surpresa ainda tá vindo desse ambiente. Olha, a gente tem uma grande área de living aqui, porque o ambiente tem este nome. Olha, nós temos um sofá de 2 lados, na verdade, né? A gente tem visto bastante esse tipo de estofado, uma área com uma sobreposição importante de tapetes, que a gente já tem visto há algum tempo. Isso já não é mais tendência, na verdade isso está mais do que consolidado, tá? Essa sobreposição de tapetes. E aqui vai começando a parte interessante. A gente tem uma mesa aqui composta de livros, olha, uma mesa para livros, uma bonita mesa de couro. A gente tem várias mesas de centro. Como a gente tem um ambiente muito grande aqui, a gente tem muitas mesas de centro aqui, ó, por esse ambiente aqui. Um tratamento de madeira no pilar, mas o que eu quero te mostrar, eu tô chegando agora lá, olha, vou chegar no ambiente que eu quero te mostrar, que é o banheiro. Dá uma olhada neste banheiro. Olha isso, gente. A gente tem uma prateleira de livros
espelho na parede de lá, espelho no teto, esses quadros do lado de cá. Então a gente tem essa bancada que parece flutuante por conta dessa fita de LED, desse rodapé invertido, e o vaso ali. Lembrando que aqui atrás do vaso é espelho, então a gente está vendo os quadros da parede de cá refletidos no espelho de lá, e o espelho de lá em continuidade com o espelho no teto, que multiplica isso. E o charme é que de frente à porta de entrada a gente vai ter mais um espelhinho pititico ali, olha. Muito charmoso este banheiro, que era o que eu queria te mostrar com esse tratamento dessa bancada. Assim, realmente um destaque esse banheiro. Agora eu estou no Loft Origins do Rafael Ramos e olha que loft interessante. A gente entra por esse ambiente que tem um sofá aqui bonito, a gente tem um bloco central ali que divide a parte social da parte íntima, uma bela tela aqui dividida em 4, mas não é nada disso que eu quero te mostrar nesse loft. A gente tem aqui todos os eletros embutidos, então máquina de lavar está embutida, geladeira embutida, enfim. Mas o que eu quero te mostrar é que a gente chega na área de quarto e a cama está de costas para a entrada. Por quê? Porque a ideia é você estar na cama e apreciando a vista lá de fora. E olha este sofá desta varanda. Me diga se isso não é realmente design. E é um tecido específico para a área externa, então pode inclusive pegar chuva, pode molhar. Olha que varanda linda. Então, no imaginário aqui do arquiteto, ele teria uma vista, ele é de Angra, então ele teria uma vista por essa janela e por isso a cama aqui de costas para a entrada do quarto. Ali tem o bloco do home office, do closet, e aí a gente completando tem o ambiente do banheiro, onde ele também privilegia a vista, que é o que eu estava falando para vocês em outros ambientes, que a gente está vendo muito a parede do box com a vista para algum lugar interessante. Ele dividiu aqui a parte do vaso com esses vidros canelados entre o box e o lavatório. Então um loft bem interessante, porque sempre a gente diz que a cama tem que estar de frente para a entrada e tal, e na verdade aqui a cama está exatamente de costas. Bem bonito esse loft. KD Marino, Estúdio Brisa do Norte. Um ambiente de uma luz bem diferenciada. Ele está trazendo muita madeira para trazer essa textura do norte. Olha que bonito, na verdade, esse díptico que fica aqui de fundo para essa poltrona e sofás. A gente está vendo muito essas mesas, várias mesas aqui. Esse sofá tem um design bem bonito, bem interessante. E aí a gente chega no ambiente do quarto. Olha, a gente tem de novo a banheira de imersão, espaço bem bonito, pesado no sentido de cores, mas muito elegante. A gente tem uma mesa que sai aqui, ó, da marcenaria, uma pedra bem bonita, a parte da cozinha aqui integrada já de frente para a parte do living. A gente chega até os fornos aqui, olha, um espaço que traz realmente essa sensação do norte na gente quando a gente entra, até pelos vasos, os tons terrosos, e ele fez um tratamento no teto com a mesma madeira da marcenaria. Olha que visual que a gente tem entre o teto e a marcenaria, que no teto não deixa de ser uma marcenaria, mas enfim, a estante que percorre todo o ambiente aqui, olha. E aí, você tá curtindo esse vídeo da Casa Cor 2024 Rio de Janeiro? Então tá valendo aquele joinha aqui pra gente. Fala a verdade, quanta coisa linda você tá vendo aqui. E que descrição dos ambientes, hein? Então, ó, aquele joinha. E se você não se inscreveu, lembra, se inscreve e clica no sininho, que é pra você receber a notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Tô contando com você. Bora continuar esse tour? Vem!
espaço da Cláudia Infante é um loft em homenagem a Cris Pinheiro Guimarães. Então a gente chega num ambiente bem bonito, bem aconchegante, mas o que eu quero te mostrar nesse ambiente é algo que eu tô chegando lá, ó. Vou chegar com você nesse ambiente, que é este banheiro. Olha o tratamento que foi dado a este banheiro. A gente tem um papel de parede bem intenso, um grande espelho com uma moldura vermelha que dá esse toque vermelho ao ambiente, e essa bancada que domina o banheiro, porque ela está no centro do banheiro. E aí a gente tem a parte do vaso separada por cortina e a parte do banho separada também por cortina. E aí quando você entra, você tem realmente a parte do chuveiro. E olha lá, a gente tem um hidrante aqui e ela pôs: não apague meu fogo. Bom humor sempre é bem-vindo. Então esse tratamento que foi dado aqui para esse banheiro é um tratamento que eu queria te mostrar. Esse papel de parede tem um tom de verde e aí combinou super com essa bancada que domina o banheiro. E do lado de cá a gente tem a marcenaria verde. Para completar o ambiente, a gente vai para o espaço da varanda, que está bem charmosa, uma mesa para os coquetéis, uma mesa até para uma refeição mais rápida. Bem bonita essa varanda desse loft. Todo mundo sabe que a Casa Cor é fonte de inspiração. Dá uma olhada no design dessa poltrona cadeira. Eu achei demais. Paula Miller, Estúdio Urupês, para os que gostam de dossel, que gostam dessa ambientação mais romântica. Eila, olha que interessante, gente, essa bancada que ela nasce aqui no quarto, ela vem através de toda a marcenaria, contorna esse grande pilar e vira uma mesa de refeições e continua por todo o living, emoldurando o sofá e chega até o banheiro, onde a gente vai ter a cuba apoiada e vai até o chuveiro, e a gente tem aqui um pau a pique mesmo, fazendo a divisória para a área do banheiro. Então essa bancada achei bem interessante porque ela faz, vamos dizer, o contorno de todo o loft. E aí a gente chega nessa cama com dossel, como eu falei para vocês, e dá esse ar mais romântico. A gente tem uma cabeceira ali, olha, bem diferente, com essa textura. Gente, temos uma sobreposição de tapetes aqui, e dá uma olhada nessa cabeceira que a arquiteta usa um tecido na parede de trás para fazer essa composição. Ficou muito lindo, tá todo mundo encantado aqui vendo esse ambiente. O loft todo é bem bonito, com esses breezes aqui separando o ambiente do living, que ela usou esse chevron na parede do mesmo piso que foi colocado reto. Ela usou o revestimento da parede e ousou no tapete listrado. Realmente uma composição que ficou bem charmosa. Estamos agora no Wine Bar do Pedro Coimbra e do Jackson Tinoco. Dá uma olhada nessas luminárias que estão na parede e se refletem no teto, que é espelhado. E a gente tem esse bar meio restaurante, que olha esse tratamento que ele deu nas paredes. Isso, gente, praticamente é um crochê ou um macramê feito com fios, e olha a sensação que dá. Ele trabalhou muito o preto e o branco na parte inferior e deixou o colorido para as paredes. Ficou bem interessante, e lá a gente vai ter então a mesa reservada, que é a mesa da adega. Olha aqui o canto alemão, nosso amigo está arrumando a mesa, é a mesa da adega. Ana Malta e Andréa Duarte, Living, Arte e Gourmet. A gente tem aqui uma área de living, e uma coisa que eu tô reparando
muito aqui por essa mostra são os tons de verde que a gente está vendo. Olha aqui, a gente tem esse living com essa parede de fundo bem verde, esse verde bem escuro, e depois a gente tem uma bancada aqui e toda uma cozinha também no verde. Então a gente tem uma bancada nesse ladrilho de metrô verde, e aí a gente tem toda a marcenaria da cozinha também no verde, incluindo essa bonita cristaleira. Então já não é o primeiro ambiente que a gente vê essa tendência do verde que a gente está observando por aqui. Como a gente vem falando, o espelho também é uma tendência. Dá uma olhada nesse grande espelho côncavo que marca esse living. Olha o efeito que ele dá nesse living. Com certeza é a peça que mais chama a atenção. E aí a gente tem do lado de cá uma outra parede toda em espelho, feita em ângulos. Então ela também dá um efeito bem interessante para o living. Eu não sei se no vídeo a gente consegue ter esse efeito que o espelho dá, mas olha, é uma parede toda em espelho triangular, com esse baú na frente. E aí o mesmo efeito do espelho colocado de maneira triangular é repetido na bancada do banheiro. Então o que a gente vai observando é esse uso intenso dos espelhos, criando efeitos múltiplos e bem diferenciados. Nesse ambiente a gente vai chegando por um corredor bem escuro que vem com essa frase: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. E logo na entrada a gente passa aqui, ó, PKB Arquitetura, Casa Essência. A gente tem uma instalação muito interessante aqui que explica todo o conceito desse projeto. Eles dizem que o que adianta você pensar uma casa toda linda e projetada se a qualquer momento a natureza pode invadir a sua casa. Então nós temos uma tela que é o acidente ambiental de Mariana, que aconteceu há alguns anos atrás, e aí olha, a água invadindo a casa, a natureza invadindo a casa do teto, invadindo a casa pelas paredes. Então esse é o conceito desse projeto lindíssimo. E a gente vai tendo, olha, um sofá bem gostoso aqui, e aí a gente tem um pórtico que emoldura toda a área do quarto. Então dá uma olhada, esse pórtico trabalhado todo na madeira, uma madeira toda encaixada, que faz esse emolduramento para o quarto. E aí no quarto a gente vai ter de novo essa questão da natureza invadindo através da parede com esse galho o quarto. Eu vou chegar bem pertinho aqui do trabalho de madeiramento, de marcenaria desse pórtico. E a gente tem ali o guarda-roupa da vovó, aquele guarda-roupa antigo, sem as portas, formando aqui o closet desse quarto. Então a gente tem um projeto muito lindo nesse living, nesse loft, e aqui uma área bem orgânica na parte da cozinha. Bem bonito, bem conceitual esse projeto dos arquitetos aqui. Gente, arquitetura e design de interiores é sempre conceito. Esse loft é para uma mulher solteira. E a ideia, segundo a arquiteta, é que ela sinta que ela está pisando nas nuvens, e a gente realmente tem essa sensação mesmo de sapato. Agora, você quer ver o que é design sensorial? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. A ideia é que ela tome banho aqui nesse chuveiro e se sinta num banho de cachoeira, porque vem um jato de água de cima e ela pisa nos seixos da cachoeira. É ou não é muito conceitual? Ana Raquel Oliveira, a gente tem aqui um home theater bem interessante. Olha que espaço bonito. A gente tem um grande espelho. Eu tô falando para vocês que os espelhos estão assim como uma tendência. Então esse espelho que compõe esse canto, a gente tem um grande telão aqui e duas, na verdade são dois sofás, mas que acabam se tornando duas camas gigantescas. E aí a gente vai ter uma estante bonita aqui do outro lado e uma cozinha
cozinha de serviço para atender ao home theater. A gente tem os fornos aqui e aí uma bancada escondidinha aqui atrás, ó, que é bem iluminada, mas que não atrapalha a tela. Então a gente tem cuba de pia, tem a parte de drinks, de coquetelaria, o café, a parte de geladeiras embutidas, ó, e de adegas, tudo para servir o home theater que fica aqui na frente. Olha que belo home theater, que belo projeto, uma tela gigantesca com uma área de cozinha que não atrapalha a tela. E aí, você curtiu esse segundo vídeo da Casa Cor Rio de Janeiro 2024? Então dá aquele joinha pra gente para ajudar o engajamento. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. A gente também tem o botão do Seja Membro. Vai lá na página do canal, clica no botão Seja Membro e você se torna um membro SegChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, e você vai estar apoiando e ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Ah, você viu o vídeo da semana passada, que é o vídeo 1 da Casa Cor? Se você não viu, dá uma olhadinha porque tá bem bacana, é o começo do tour. Esse aqui foi o final do tour. E a gente também tem o vlog da viagem aqui pelo Rio de Janeiro, que eu mostro vários pontos turísticos. Dá uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo e nos cards aqui em cima também para você. Bom, por hoje era isso que eu tinha para te mostrar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo. Fui!